É isso aí. Bom, galera, hoje aqui no Papo de Mobi, eu tô com um senhor muito querido no mercado aqui de Caxias do Sul, com muita história para contar e que tem quantos anos de mercado? 43 anos. 43 anos de mercado. Eu tenho 13 anos de mercado, você tem 30 anos de mercado a mais que eu. 30 anos. Mas o senhor nasceu no meio, né? Nasceu. Praticamente. Literalmente. Estou com o seu Alberto Pasqualini, proprietário da imobiliária Nova Geração. A Nova Geração tem há quanto tempo aqui também? 15 anos. 15 anos de imobiliária Nova Geração aqui em Caxias do Sul. E hoje vai contar para nós a sua história e compartilhar suas experiências. Porque esse homem viu o mercado mudar. Sim. Ah, o senhor viu. Muitas crises mundial e inclusive do Brasil passou pela minha pessoa. Qual as crises que passaram pelo senhor? Olha, teve a maior que eu senti bastante foi a do Collor. Ah, o senhor viu a crise do Collor? Meu Deus, um corretor que viu a crise do Collor. É, porque ele retirou o dinheiro do mercado e o pessoal ficava sem dinheiro. Já imaginou o corretor de imóveis vender para uma pessoa sem dinheiro, né? Meu Deus! E foi uma nova moeda, as pessoas tiveram que ir em busca dessa nova. Mais adiante ele devolveu e tal, né? Mas demorou 18 meses. 18 meses para devolver. Então foi complicado para o corretor de imóveis. E o senhor tinha vendido algum imóvel naquela época para alguém que ficou sem dinheiro? Assim, por causa do Collor? Sim. Caramba, e como é que lida com o proprietário? Como é que resolve isso? Bom, resolveu, né? Foi bem complicado, mas nos acordos e tal foi resolvido. Né? E era uma situação que estava acontecendo com o Brasil inteiro, então não tinha muito que o proprietário espernear, por exemplo, contrato assinado. Não tinha muito. Não. Eu imagino naquele momento se alguém deu alguma entrada e já tinha entrado para dentro do imóvel e trancou o dinheiro. Meu Deus do céu. Que loucura que deve ter sido. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei assim, quando era na época de eleições, eu sempre me cuidava bastante, devido a esses tipos de acontecimento que podia acontecer na economia, né, uma mudança. Então eu tive uma sorte nesse aspecto aí, sabe? Aconteceu um ou outro caso, mas muito pouco. Muito pouco. Pouco. Eu não consigo. Tá tudo bem. Bom, tá tudo bem. Nós tivemos um pequeno intervalo aqui. É até bom para relaxar. Bom, então, esse é o lado bom no corretor de imóveis e diferente da sua época, é que a gente tem um cuidado a mais com a negociação, porque até assinar a escritura, tu nunca sabe o que pode acontecer nesse nosso Brasil. Sim. Hoje eu diria que tem que ter um contrato bem elaborado para ambas as partes, né? Muito, muito bem elaborado. Inclusive, hoje o corretor de imóveis, ou juntamente com a imobiliária, ele tem que trabalhar com muitos profissionais juntos para assessorar nesse aspecto, né? Sim. Para não acontecer esse tipo de problema. O senhor viu a moeda mudar também, né? Isso. Como é que foi ser corretor nesse período quando a moeda mudou no Brasil? Você estava em alguma negociação na época? Houve muita inflação. Eu me lembro que eu peguei a época da inflação. Então, ali, o corretor de imóveis também tem que ter uma certa criatividade, né? Então, como é que nós fazíamos na época que a inflação estava 88%, 90%? Então, tu veja bem que se o imóvel tivesse 100 mil reais, que eu agora já não recordo, né? Sim. Ele, do mês para o outro, ele estaria 200, porque a inflação estaria isso aí. E a poupança pagava esse valor, 80, se eu não me engano, né? Ele pagava esse valor para o cliente. Então tinha muita gente vendendo o seu imóvel porque a poupança rendia mais, né? Rendia mais e ele acabava daí depois comprando um outro imóvel, aí no caso teria que ser um imóvel de barbada, né? Que a gente chama, ou seja, um preço bom, né? A famosa mosca branca, né? Do olho azul, exato. Viu, assim,
E aí, nessa criatividade, nós pegávamos já o imóvel exclusivo para venda. Então, calculava um pouco da inflação e pegava para 6 meses a venda. Vendia o imóvel... por exemplo... Vendia o imóvel... Não, tá tudo bem, vamos lá. Gente, é muito... Tu parar para analisar, você está falando da época que teve a inflação, que mudava a moeda, que estava na mudança de moeda ali. Faz uns 25 anos, não mais, faz uns 32 anos atrás. Isso que eu estou te falando, tá? 32 anos, isso aí. Então, como é que nós fazíamos nessa criatividade? Então, vamos lá, vamos recordar de novo. Nós trabalhávamos já com compra e venda. Sim. Então, fiz muitos negócios assim, dava uma entrada, eu tinha um dinheirinho guardado, dava uma entrada, e o resto eu pegava um prazo para pagar. Pegava um prazo para pagar. Isso, daí eu vendia o imóvel mais barato, colocava na poupança e pagava o proprietário com o dinheiro que nós tinha acordado e ganhava comissão e mais um troquinho ainda. Porque tinha essa questão da inflação. Do valor ali. E tinha muitos vendedores que aceitavam tu fazer assim, né? Sim. Fazia, claro que depois assinava a escritura e tudo direitinho, né? Fazia. Eu imagino como é que devia ser avaliar um imóvel nessa época, né? Já que mudava. Era bem ruim, realmente a gente se perdia na época. Porque tinha muitos proprietários que queriam colocar a inflação em cima. E aí era complicado mesmo. Sim, e porque nunca alcançava, né? Não alcançava e o cliente não alcançava. Não alcançava, o cliente não alcançava. Mas dava para... Tinha muita gente que ainda vendia imóveis. Uma vez eu peguei um fazendeiro ali de São Francisco de Paula. Então ele vendeu uma fazenda lá e ele pegou muitos imóveis aqui em Caxias. E dinheiro também. E aí nós fizemos a amizade e tivemos a credibilidade dele. E praticamente ele era o nosso cliente número 1 e praticamente o único, porque não era fácil de arrumar cliente. Então, todo mês saía 1 ou 2 vendas. Ele também dava um imóvel dele em dação de pagamento, mais um dinheiro. E ali nós ia passando a crise assim, né? Não tinha site na época, né? Sim. Como é que era vender os imóveis? Como é que vocês faziam para vender, para mostrar? Tinha que ir de carro até o local, como também hoje é feito assim. Porém, a gasolina na época era cara. Era caro. Então não mudou muito, né? Hoje continua caro. Continua. Só que era mais difícil, porque o carro era carros sem assim um ar-condicionado, então quando era calor, sim. Era muito calor, nós não tínhamos estradas pavimentadas, então daí tinha muita poeira pelos bairros, né? Os bairros mesmo. Pelos bairros, que eram os imóveis mais em conta, né? Há 30 anos atrás, vocês praticamente criaram o corretor de imóveis com as construtoras, criaram a cidade, né? A cidade era muito menor. Então era bem complicado. E então a gente ia com o carro do pessoal, um pouco com o carro do corretor. Um pouco com o carro do cliente, outro pouco com o carro do corretor. Muitas vezes dava vontade de desistir. Eu ia lhe perguntar. Dava vontade de desistir. Teve momentos de vontade de desistir. Trabalhar numa firma. Sim, em Caxias do Sul o que mais tem é firma, é oportunidade de emprego, né? Teve vários colegas, eu já ouvi, desistiram, mas eu sempre tive uma persistência, né? Achando que ia melhorar e fui construindo um caminho dia a dia com meus clientes, a credibilidade, né? E eu sempre achei assim que daí o QI, até eu brinco, o QI é quem indica, né? Quem indica. E daí tu construindo ao tempo com os clientes, eles foram indicando um e outro. Relacionamento. Nós fomos crescendo. E o senhor, antes de abrir a imobiliária Nova Geração, o senhor trabalhava como? O senhor trabalhava... eu trabalhei já desde os 6 anos de idade, que nós tínhamos um sítio, meu pai era um pequeno camponês, né? Família grande, então já tinha que se virar daquela época lá. Então até os 10 anos de idade.
dos 10 anos de idade, nós se mudamos aqui para Caxias do Sul. Sou natural de Lagoa Vermelha, né? Uhum. E se mudamos para Caxias do Sul. Aqui eu já eu estudava de manhã e à tarde eu empalhava garrafão. O que é esse? O garrafão hoje é feito uma proteção no garrafão de plástico, né? A tecnologia chegou. Mas na época era com vime. Tinha umas palhas de vime e nós empalhávamos garrafão para ganhar um troco para ajudar também com a família e, ao mesmo tempo, se ajudar, né? Não acho nada ruim nisso, porque para mim houve só um crescimento, né? E daí, com os 14 anos de idade, eu já trabalhei no posto de gasolina, com carteira assinada, 14, e estudava de noite. Era magrinho, franzininho, no meio de tudo. De noite era o pessoal mais adulto já, né? Mas enfim, enfrentei, né? Enfrentou. A maioria da minha idade, 14, era de dia que estudava, né? Então comecei a estudar de noite, porque eu já percebia que sem o estudo era difícil. Já era difícil com o estudo na época, hoje também já é difícil. Então o estudo é uma maneira de tu ver ter uma visão melhor do mundo, né? Do mundo. Sim, mais amplo. Ainda mais agora, globalizado que está, né? Então tu enxerga mais amplo, né? E aí com 16 anos, trabalhei 2 anos e 2 meses e 7 dias no posto de gasolina, né? Fazia de tudo. É um guri bom. Tinha que entrar bem cedinho e sair bem tarde. E como é que foi que o senhor entrou no meio imobiliário? E aí, após isso, eu tinha uns parentes que já trabalhavam com imobiliário, eu fui já trabalhar junto. Auxiliar e tal, mas a minha intenção já era ser um proprietário de uma imobiliária ou um corretor, né? Mas na época também era muito difícil tirar o curso de corretor, né? Não tinha, por aqui tinha, se eu não me engano, em Porto Alegre, mas tinha que fazer eu sei que era difícil. Era difícil tirar. Era difícil. E depois, aí com o passar daí eu comecei já a trabalhar como autônomo, é isso aí, né? Depois trabalhei 19, 22 anos com uma imobiliária, era Felicidade Imóveis. Felicidade Imóveis. Se você da Felicidade Imóveis um dia trabalhou aí, gostei do nome. Felicidade Imóveis. E tive até hoje 3 pontos comerciais apenas, né? Foi no bairro Kaiser, Rio Branco e agora ali no centro. Hoje o senhor está na rua principal de Caxias do Sul. Na Avenida Júlio. Na Avenida Júlio de Caxias. Montamos a nova geração em homenagem aos meus filhos, que começaram a crescer. O Vinícius, 14 anos de idade, já estava ligadinho para começar nas vendas de corretor. E aí, então, foi fundado Nova Geração de Imóveis. Em homenagem aos 15 anos, né? 15 anos hoje já no mercado. Os filhos tinham que idade na época? O Vinícius com 14 e o Gabriel com 8 anos. Cresceram. Hoje tenho 2 netos também, Eduardo e Teodoro. A sobremesa da vida. Sobremesa da vida. E eu queria ver uma história. Teve algum cliente assim, inusitado, alguma coisa que aconteceu? Aqui eu sempre conto e a gente até ri, né, no total. Foi 2 casos assim. Daí foi na explosão ali, onde houve muitos imóveis, mais ou menos na década ali de 2009 e 2010. Era imóveis na planta, né, através do associativo, e nós vendemos, fizemos o contrato, tudo foi assinado na Caixa, dali uns 2 anos mais ou menos, era sobrados, né, e ficou pronto, e aí a senhora chegou lá, nós chamamos, o pessoal ali, né, da imobiliária chamou ela para pegar a chave, ela chegou toda contente lá e causalmente eu que tinha vendido para ela, eu que atendi ela. E daí eu disse, finalmente a senhora vai pegar a chave, sou amigo dela até hoje, né, mas eu não recordo o nome, se não me engano, Dona Maria. Dona Maria. E daí eu disse, Dona Maria, então a senhora aqui tem a chave do seu imóvel, tal, parabenizei ela e tal. Ela disse, mas eu preciso que o senhor me leve lá para olhar o imóvel.
Daí eu disse assim, não, mas eu tenho endereço, tudo, mas eu não sei nem onde que é. A mulher comprou o imóvel sem saber onde era o imóvel. Daí eu disse, mas como a senhora não sabe onde é o imóvel? Na época o senhor me mostrou tal, a planta, porque realmente era imóvel na planta e tal, né? Sim. E não existia, mas nunca ela veio né? ali para olhar se existia esse imóvel e tal, né? Se estava, tamanha confiança dela, né? Foi uma confiança imensa. Daí fui lá com ela, fiz questão, ela ficou muito contente. E o outro caso, também, o cliente passou, já estava daí sendo construído, daí esse cliente ia lá no local, dar uma olhada, na moral, era um sobrado, né? E aí ele chegou lá na imobiliária muito preocupado um dia. E ele me pedia, posso fazer uma pergunta? Eu digo, pode. Vem porta. Daí eu dizia, sim, vem. E ele dizia, mas e janela? Daí eu disse, não, claro. Daí eu disse, ó, eu só vou lhe... Vamos resumir, eu vou dizer o que não vem, tá? É uma torneira na pia e tal, né? Uns bicos de luz ali, o resto vem tudo pintadinho. Olha, esse senhor ficou tão aliviado, assim, que senti que ele estava preocupado, que ele que tinha que colocar isso aí, eu não sei... O senhor trabalhou muito, aquela época também, era muito a linha do primeiro imóvel, né? Sim, eu sempre optei pelo primeiro imóvel, até hoje nós trabalhamos com mais assiduamente com o primeiro imóvel, mas já vendemos segundo, terceiro, já. Sim. E temos imóveis de padrão também, né? Nós estamos já em expansão, negócios, parceria em São Paulo, Torres estão bem fortes, e estamos de olho em Camboriú. Tá. De olho em Camboriú. Conte comigo. Conte comigo, porque assim, eu noto que, como o senhor tem 43 anos de mercado, aquele cliente do primeiro imóvel, ele avançou. Sim. Aquele daquela época, hoje, muitos melhoraram, já estão, né, e já estão indo para imóveis de investimentos, já estão investindo. E o relacionamento que o senhor tem, 43 anos de história, é 43 anos de confiança. Nesse caminho, uma coisa que eu gosto muito, uma satisfação enorme, é de, às vezes, chega na imobiliária um cliente pedindo por mim, né? E hoje o cliente do primeiro imóvel é o jovem, de 17, 18 anos de idade, né? E aí eles dizem, o senhor não me conhece porque eu era bebê. Mas a minha mãe e meu pai me contaram toda a história, que foi o senhor que vendeu aquele imóvel lá. Então, estou aqui para agora comprar o meu imóvel. Então, legal. Aquilo a legítima história do corretor da família. Sim. Né? E aí o senhor vem no que eu acredito, e muitos que a profissão de corretor de imóveis, ela é uma carreira a longo prazo. Sim, né? Você que está começando. Eu me emociono com isso, quando o senhor conta que vem o filho comprar e lembra da história de como. E quem compra o imóvel, está comprando ali, principalmente essa situação de moradia, o imóvel que é para moradia, que ele não é para investimento, há uma emoção diferente, né? Sim. E aí a família conta, vira literalmente o corretor da família. Tem o médico da família, né? E tem o corretor da família. Exatamente. Dos amigos, né? E essa história, ela realmente pode ser sua amanhã. Sim. Eu tenho 13 anos de história, e quando eu vejo o senhor contar, seu Alberto, de momentos que você teve vontade de desistir. Sim, tive. E o senhor teve vontade de desistir só lá no início ou depois já de anos de estrada também? Principalmente no início foi mais difícil. E depois também quando eu constituí família, né? Eu sou casado há 32 anos. E ali também, sabe que tem uma obrigação, né? E assim, um compromisso muito sério quando tu tem filhos, né? Eu acho que o filho é para sempre, né? Então é uma coisa... E aí vem as crises e tu tem que honrar com os compromissos. Então, deu vontade, sim. Mas fui forte, né? E resisti. A coragem não é a ausência do medo, né? Justamente, você vê crise, é um mercado que você sabe que vendeu hoje. Sim. Você
trabalha para vender amanhã, mas quem te garante que se vende amanhã, a não ser a fé e a vontade de fazer acontecer e de acreditar. Hoje eu qualifico isso da pessoa realmente saber se comportar, digamos, ao que ganha, né? Entrar na realidade, por exemplo. Se o corretor ele não pode, um conselho daria não se ostentar, né? Tomar cuidado com a ostentação. Tomar muito cuidado, e ele tem que ser humilde, tem que ser muito humilde para conseguir passar essas fases assim. Porque aí ele segura lá um dinheirinho ali e tal, e vai passando devagarinho, e tem que ter credibilidade também com o banco, com os familiares. Quando precisa daí que se apertar ali, precisar um dinheiro, tem alguém para apoiar, né? Então a credibilidade é muito importante. É importante nós termos crédito, né? Isso, também. É o famoso crédito, né? Porque dias bons e dias não tão bons. Eu me refiro à credibilidade com essas pessoas, para daí você ter o crédito com ela. Isso aí. É a credibilidade, isso aí. Porque, e é bom ver o senhor falar isso para nós, porque acalma o coração, porque às vezes a autoestima tá lá no pé, né? Do corretor, que ele tá num momento, teve seus momentos de vendas mais elevados, às vezes não tá num tão bom momento assim. Sim. Mas que momentos não tão bons tem para todo mundo. Aproveita a credibilidade que você conquistou, use dela, porque vai melhorar. Vai melhorar. A nossa profissão é uma profissão que as pessoas vão... É tão bom tanto como necessidade básica, que é moradia, e ela é boa também como investimento para lucratividade. Sim. O corretor, sabendo trabalhar isso, ele sempre tem negócio acontecendo. E mesmo sendo uma profissão sem salário, que não tem salário, corretor não tem salário, né? Que, como o senhor falou, quando teve os filhos, é que deu aquele opa, né? Filho vendendo ou não, não come, a gente vendendo ou não, né? Mas quando se envolve criança... E posso falar da resiliência que eu tive que ter também eu atribuo assim inovação, né? E uma resiliência, porque eu peguei o mercado imobiliário com uma loja física, né? Então, era acostumado o cliente vir até mim, né? E os imóveis também, eu trabalhava com bastante placas, né? Colocando placas. Na época era anúncio no jornal. Fazia um anúncio no jornal, né? No sábado, dava ligação. No sábado. Aí o sábado tinha que ficar de plantão. Não dava para ir para praia. Tinha que ficar de plantão lá, se quisesse vender. E isso aí perdurou por bastante tempo. Hoje tem a loja online, né? Mas, assim, eu queria falar como é que era o atendimento à loja física. Tinha que ficar de plantão, porque se o cliente chegasse até lá, tu já atendia ele e tu teria que ver a necessidade dele também. Enfim, atender para poder entender, ver a necessidade e enquadrar um imóvel de acordo com a capacidade dele. Hoje continua, eu digo que é o mesmo trajeto. Hoje é um processo, né? Um processo realmente, porque envolve financiamentos, né? E crédito da pessoa, documentos. Então é um processo que tem que ficar muito atento, ter muita gente, as pessoas ao redor que trabalham, tem que ser pessoas bem fiéis e, enfim... Competentes. A gente precisa isso aí, a palavra de pessoas ágeis na volta. E a loja hoje está bastante online, então o cliente entra na loja, se não responder de imediato, ele sai da tua loja. Mais rápido ainda, porque é uma loja online, né? Online. A loja física ainda ele sentava lá e esperava um pouquinho, né? E aí nós ainda tinha isso aí, podia tomar um cafezinho, uma água e tal. Ainda existem alguns atendimentos presenciais, assim, que eles têm clientes que ainda procuram, mas raro, é mais online mesmo, né? Como é que foi essa transição do senhor para online? Eu tive que me inovar muito, houve uma resiliência muito forte,
tive que fazer bastante cursos, né? Bastantes cursos, leituras, voltar a ler. Aliás, nessa trajetória também eu não te falei, eu sou graduado em Educação Física, que não é nada a ver com o meu ramo, até na época, eu já queria uma fuga, queria fugir do corretor de imóveis, e eu fui em busca da graduação. E aí eu me formei em Educação Física, bacharel, e também licenciatura plena, né? Mas aí, quando eu peguei, eu não esqueço, quando eu peguei o canudo na mão, eu lembrei, agora aqui eu vou ter que começar tudo de novo, e corretor de imóveis, eu já tenho uma boa trajetória, uma boa experiência. E aí foi que eu digo, volto para corretor de imóveis de novo, e agora daqui eu não saio, porque eu tenho que acreditar mais em mim também, né? E acreditei mais em mim, e foi fluindo mesmo, e hoje acredito bastante. Não só o senhor, muitas pessoas acreditaram no senhor, que compraram com o senhor. Isso. Às vezes a gente tem que acreditar na gente, porque os outros já acreditam. Sim. Se fosse analisar imagino quantos contratos o senhor já não deve ter assinado nessa trajetória aí. Eu acho que passou dos 1000. Uns 1000 contratos. Claro que eu tive a equipe, né, junto, estou grato à minha equipe, meu filho. Mas o senhor participou desses... Participei. Mesmo direto ou indiretamente, o senhor participou de mais de 1000 contratos. O causador dessa ideia. Eu acredito que foi mais de 1000, olha, mais de 1.500, eu não duvido que seja, viu? Sim. Mais de 1.500, beirando seus 2.000, pelo tempo que o senhor falou de profissão e pela base dos meus 13 anos. Sim. Quando eu faço a contabilidade, conto os meus, eu imagino. E até pelo tempo que o senhor pegou também, que quando eu entrei no mercado, esse tempo já estava terminando, mas ainda estava mais fácil, né? Sim. Que foi teve um tempo, o boom, que era tirar pedido, né? Como o senhor falou, as pessoas compravam porque estava fácil comprar. E tinha que aproveitar a oportunidade. Existia um subsídio bem alto, o juro ainda pegava 4,5 ao ano, né? E a prestação também era uma prestação menor que o aluguel. E questão de 5 anos a pessoa já via o seu saldo devedor baixo. Então, quem realmente comprou e acreditou, pagou as prestações direitinho. Sim. E abateu o fundo de garantia, só se deu bem. Hoje continua a mesma coisa. Para quem paga aluguel, hoje eu não vejo outra, colocando paralelo, eu vejo que tem que partir para o primeiro imóvel. Tem que partir. Principalmente o assalariado, né? Enfim, até o profissional liberal também, eu aconselho. Eu trabalhei muito tempo focada no primeiro imóvel também. Sim. E eu falo, inclusive, na questão de... Eu sou autônoma, corretora é autônoma, tem seus meses maravilhosos e tem seus momentos que não são tão bons assim. E eu vou admitir um momento meu. Eu sempre trabalhei como corretora, desde os 22 anos aí, por aí, e corretora não tem salário, e teve momento de atrasar a prestação do imóvel. Atrasar, tá? Tive meu momento de pagar todas as contas e atrasei. A prestação do imóvel que eu atrasei, o banco não veio bater na minha porta. Agora, se eu tivesse atrasado um aluguel, com certeza o proprietário estava batendo na minha porta. Com o banco eu consegui renegociar, né? Graças a Deus passou, foi um momento. Mas nisso eu vejo, principalmente o profissional liberal, se ele consegue financiar, ele tem que se agarrar no financiamento. Porque o constrangimento e também entender que o banco consegue segurar um momento de crise nossa. Inclusive o momento da pandemia que passou, que o banco segurou, congelou as prestações, né? O proprietário de um imóvel alugado, ele não tem essa mesma força, esse mesmo preparo. Ele também está contando com o imóvel que ele alugou, né? Sim. Então, é o melhor negócio ainda. Hoje ainda existem casos de as pessoas, e nós também trabalhamos sempre orientando eles na hora de assinar o contrato, que
mesmo atrasando uma prestação, ir lá falar com o banco. E hoje nós colocamos também as informações no site, a gente divulga isso aí. Bem informativo, né? Isso, para o pessoal ir renegociar no banco, não deixar, não perder o imóvel, porque é uma lástima, né? Perder tudo que já pagou, né? O banco dá muita chance. Dá outra chance. Ele dá indo lá, negociando, o banco dá muita chance. Eu vi clientes meus que sofreram acidente, e se tivessem de aluguel, o proprietário do imóvel não teria segurado o que o banco segurou. Sim. E aí lá, eu qualifico o aluguel uma coisa muito boa, porém é provisório. Provisório. Principalmente aquele que não tem um imóvel, né? Então ele, com essas condições que o banco dá de financiamento, prazos longos, o prazo longo é para baratear a prestação, né? Para a prestação ficar menor. Mas não significa que o mutuário não possa ir lá quitar, né? Reunir o dinheiro e tal, né? Fundo de garantia, né? Agora, uma coisa bem legal que o senhor vai deixar todos os corretores mais seguros para falar com seus clientes. Nesses 43 anos de história, não foi ficando mais fácil comprar um imóvel, foi ficando mais difícil, né? Sim. Então, mais difícil. Então, qual que é o melhor horário da compra do seu cliente? Hoje. Melhor horário? Hoje. Agora. Porque a tendência, por mais crise que venha e vai, depois ele valoriza e fica mais difícil comprar. Então, hoje ainda é sempre o melhor momento do cliente comprar. Isso, verdade. O senhor foi vendo o crescimento do mercado, né? Sim. E o senhor viu várias oportunidades, vários incentivos na compra de imóvel. O que eu notei? Hoje o cliente comprador, ele tem mais opções de compra. As construtoras também estão parcelando a entrada. Ele pode fazer comparações e as condições são realmente boas mesmo. Então hoje o mercado, de todos os anos que eu passei, atualmente eu tenho que concordar contigo, é o melhor ainda para se comprar um imóvel. Do que no futuro. Do que porque se o senhor analisar, no passado era o melhor. Sim, quem comprou no passado era melhor comprar no passado, porque Sim. foi, querendo ou não, o imóvel foi valorizando, as coisas foram acontecendo. Então, a compra do imóvel, as pessoas pensam em postergar para o futuro, não é uma boa decisão. Se o senhor for analisar, quem comprou no passado comprou melhor do que quem compra hoje. E Sim. quem compra hoje compra melhor do que quem compra amanhã. Exato. Né? Sabendo escolher. Hoje o imóvel, eu digo assim, o primeiro imóvel é para realmente a pessoa morar no que é seu, escapar do aluguel, né? Não é um imóvel para tu fazer negócios imediatos, é um imóvel a longo prazo. Aí a questão da valorização do imóvel vai depender muito da economia. Mas aí, essas pessoas que querem valorização, aí é o investidor. Como é que está atender o investidor hoje, seu Alberto? Tá bom, e eu vejo assim na parte da imóveis na planta. Imóveis na planta. Na planta, né? Ainda o senhor vê uma valorização melhor, muito boa aqui. Isso, porque a construtora faz um cálculo, um pacote, onde ele ganhando um preço X, estaria bom, que hoje as construtoras trabalham em uma série de produção, quase igual à indústria, né? Então, quanto mais imóveis eles fizerem e mais venderem, o lucro vai sair em cima da produção, do número do imóvel vendido. Então, eles sabem que o imóvel, depois de pronto, vai valorizar, mas exatamente que eles trabalham nessa linha, atraindo o investidor. O investidor no início, né? Então, e tá com uma porcentagem de valorização do imóvel na planta? Depende da localização, ele te dá quase 50%. Depende da localização dele. Dependendo da localização. E as características que o imóvel traz. Mas hoje o imóvel, o primeiro imóvel já tem portaria remota, piscina, quadra de esportes, enfim, academia.
A diferença É só o tamanho. É só o tamanho mesmo do imóvel. Inclusive o de luxo, às vezes, não tem um espaço físico tão grande que nem esse como alguns imóveis, alguns empreendimentos que a gente tem à venda, né? E sendo imóvel também bem localizado, acaba valorizando devido à valorização por metro quadrado, né? Sim. E tem, por exemplo, no Panassolo, Cristo Redentor, ainda existe imóveis que eles fazem. É mais raro, Santa Catarina, mas existem imóveis que foi posto à venda por 190, hoje está 300, 320 mil reais, porque já está quase pronto. Nossa, quem comprou no início. Por isso que eu digo, o melhor momento de comprar ainda é hoje do que amanhã, comparado com amanhã. Se for comparado com o passado, no passado ainda estava melhor porque pegou a valorização. E então, seu Alberto, o senhor viu muita gente ganhar dinheiro nesse mercado, muito proprietário valorizar seu imóvel. Inclusive, teve muitos corretores, colegas que ganharam também. Hoje eu aconselho o corretor ele trabalhar inerente ao ramo. Que além da intermediação, que vai ganhar comissão, ele também trabalhar com compra e venda. Hoje eu aconselho a realmente comprar com escritura para ficar uma coisa mais legal, tu paga os seus impostos, mas tu tem uma garantia. E aí tu faz depois a venda. Existem muitos imóveis com preços bons de oportunidade que estando dentro das condições e da realidade do corretor, ele não deve deixar escapar. Esse é o conselho que o senhor daria para os corretores. Deve comprar e colocar depois para venda, né? Para nós finalizar, qual que é o conselho, além desse, que o senhor daria para os corretores que estão nos assistindo, para as pessoas que estão aí, trabalham no nosso ramo, né? Nós estamos aí, é atemporal o Papo de Mobi, mas nós estamos em 2022, agosto, um ano de eleição. O que o senhor aconselharia aí para a galera? Olha, eu aconselho a cada vez o corretor ele se inovar mais. Ele teria que procurar fazer com que o cliente comprador venha até ele, tete a tete, e lá ele entender o cliente para ele poder atender as necessidades dele. E, inclusive, procurar dentro da realidade do cliente. E ali ele vai, com certeza, ele vai se sentir grato e vai conseguir sobreviver no dia a dia. Porque eu só vejo essa maneira de tu atender o cliente, entender, ver as necessidades dele e fazer um enquadramento do imóvel nas condições dele. Dá serviço? Dá. Hoje o corretor que disser que ele pode às 9 horas ir jantar tal lugar, eu diria que ele tem que rever esse assunto. Que um fim de semana ele pode ir para a praia, ele tem que rever esse assunto. Então ele tem que estar disponível, em qualquer... Se o corretor disser, eu tenho sábado e domingo para mim, então eu aconselho ele a procurar outro emprego. Porque hoje o emprego corretor de imóveis tem que estar disponível para atender o cliente. E a gente atende a hora que o cliente pode. E a hora que o cliente pode. É final de semana, né? Exato. E também, eu acho que era isso aí. É isso aí. Bom, gente, esse foi o seu Alberto Pasqualini. Pasqualini, falei certo, sobrenome italiano. Isso aí. Sim. Alberto Pasqualini. Pasqualini, que contou um pouco da trajetória dele de 43 anos de história no mercado imobiliário. Uma pessoa muito querida pelo mercado, que eu tive a honra de conhecer um pouco dessa história e vocês também. A gente pôde ver na prática o que é um corretor da família, que o pai e a mãe compraram e o filho voltar a comprar. Isso é lindo. E muito obrigada, seu Roberto, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Miriane, muito simpática e uma grande profissional. E ainda
colega também do nosso ramo, está aí ajudando o Brasil a ir para frente. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Bora vender. Bora vender, bora É o vender. próximo papo de novo, hein? Até mais.